transformados no nosso corpo de uma forma muito rápida em glicose, que é o açúcar no sangue. Mas se esse alimento ele vem combinado com outro alimento, com uma fibra, com uma proteína, com uma gordura, eles juntos, eu vou retardar essa liberação de glicose. Então eu vou ter uma glicose que é liberada no meu sangue de uma forma muito gradativa, devagarinho. Eu não vou ter o pico da insulina e aí eu consigo não ter aquela insulina alta que fica guardando. Eu emagreço com mais facilidade. E eu vou aproveitar para perguntar uma coisa. Também, é isso aí. Né? Porque como você vai manter a glicose num nível bom do sangue o tempo todo, você não tem aquela queda rápida, você não tem aquele diabinho lá falando, come alguma coisa rápida agora. Olha e a gente só, controla isso. Eu vejo muito na minha jornada isso aí que você está falando, Ju, porque vai muito além de força de vontade. Total. Né? O negócio, a gente não tem essa noção. E aí eu queria que você falasse para as pessoas a história que a gente escuta, né? Porque quando você está de dieta, o que você pensa, né? Meu lanche vai ser o quê? Uma maçã. Eu penso uma maçã ali na hora, revisitando toda a minha história. E eu comi uma maçã e parecia que eu ficava com mais fome ainda. E aí? Existe uma explicação para isso, gente. Olha que libertação. Pois é, vamos dar exemplo prático das pessoas do que elas têm que comer. Dessa combinação. Como combinar os alimentos e o efeito que isso dá fisiologicamente. Então, isso é muito legal porque, assim, a primeira que a gente não precisa ter carbofobia nem frutofobia, né? As pessoas falam, ai, agora eu morro de saudade de comer fruta, mas eu não posso comer fruta. Você pode comer fruta, né? Mas existem algumas frutas, então eu vou dar o exemplo da fruta especificamente. Existem algumas frutas que têm um índice glicêmico alto. Tem algumas frutas que têm um índice glicêmico médio e outras que têm um índice glicêmico baixo. É a quantidade de açúcar que ela tem. O que significa isso? É a velocidade que esse açúcar é liberado no seu sangue. Isso é o índice glicêmico. Então eu preciso fazer o quê? Controlar essa velocidade que esse açúcar é liberado no meu sangue. Então, para eu não ficar louca e ficar andando com uma tabela na mão, assim, ai, melancia tem alto índice glicêmico, maçã tem médio, o morango tem baixo. O que a gente combina sempre e que facilita a vida das pessoas e que funciona muito bem? Toda vez que eu for comer uma fruta, eu vou associar ela a um outro alimento que vai retardar essa liberação de glicose, vai retardar essa digestão dela. Eu tenho 2 grandes benefícios com isso. O primeiro, eu não vou ter o pico da insulina, então eu vou prevenir uma diabetes, eu vou melhorar o meu processo de emagrecimento e como eu vou ter uma liberação mais gradativa de glicose, eu tenho mais saciedade. Demora mais a ter fome. Mas eu vou comer a fruta com o quê? Aí eu vou comer a fruta, por exemplo, com 2 castanhas. Com um pedacinho de queijo. Com um pedacinho, com um alimento que seja rico em proteína, que pode ser um pedacinho de queijo, um iogurte. Então, por exemplo, a maçã. A maçã sozinha vai te dar um buraco no estômago, você vai morrer de fome. Mas se eu comer uma maçã com 8 amêndoas, tá ok. Se eu comer uma maçã com um iogurte, uma colher de chia, que é uma semente que tem muita fibra, ela vai me dar mais saciedade, eu vou ficar sustentada por mais tempo, eu vou evitar o pico de glicemia, eu vou facilitar meu processo de emagrecimento e eu vou prevenir o diabetes. Mas eu gosto do pãozinho, então se eu quero comer o pãozinho, qual que é a melhor forma de eu combinar esse pãozinho para me dar mais saciedade e eu não querer comer 3 pães? Arrasou! Então, por exemplo, eu vou querer comer um pão francês. Ao invés de eu comer o pão francês com geleia ou só com manteiga, eu vou comer um pão francês com queijo derretido, com ovo mexido. E eu posso colocar um ovo com umas sementes, uma semente de girassol, uma semente de abóbora, eu faço um sanduíche. Um pão com carne? Um pão com carne, eu vou pegar uma carne que sobrou do almoço e vou fazer um sanduíche, vou fazer um lagarto desfiado, um franguinho desfiado. Eu posso fazer, muitas vezes eu falo isso, faz um misto quente. Você tira o presunto, porque aí é outro assunto, né? Que a gente vai falar que embutido a gente, né? Não é alimento. Não é alimento. Mas aí eu consigo colocar aí 2 fatias de pão com queijo, um franguinho desfiado. Eu posso colocar na misteira. Gente, o cheeseburger. É muito mais saudável, vai saciar mais, é mais nutritivo do que comer só o pão com manteiga. Exatamente. E aí, se você ficar pensando na caloria, você vai falar assim, Nutri, você tá doida? Eu tô querendo emagrecer e você tá me dando mais comida, porque eu tava querendo comer menos. Mas não é o comer menos que vai te fazer emagrecer, é o comer certo. Né? É essa combinação, essa é a diferença. Por isso que a gente fala que a gente não tem que ficar contando caloria. A gente aprende a controlar hormônio.
A gente aprende a fazer combinação. A gente aprende a fazer essas escolhas inteligentes. Então a gente volta lá pro início, quando eu perguntei por que dieta não funciona. Então, a gente não tem que parar de comer para emagrecer, é o contrário? Exatamente. Pra gente emagrecer, a gente tem que comer. Até porque se você parar e ficar restritivo demais, o seu cérebro vai mandar seu metabolismo ficar mais lento. De uma forma muito, muito simplista, é como se fosse isso. Ele começa a entender que você está entregando menos nutrientes, menos caloria. Vamos supor que seu coração gaste 2 calorias para bater. Ele vai falar assim, meu filho, se vira com uma. Ele vai continuar batendo. Você vai estar na sua forma plena? Não. Você vai ficar mais fadigado, vai cansar. Mas você vai morrer? Também não. Mas você vai estar lá meia boca, entendeu? E o metabolismo vai baixar. E aí, qualquer alface que você comer vai te engordar. Oiê! Né? É exatamente isso que aconteceu comigo a vida inteira.